Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Hoje eu tenho a alegria de receber aqui o escritor Hugo Monteiro, meu professor na graduação, foi meu professor no mestrado. Então, para mim, vai ser mais uma aula, não é? E aí ele topou, não é, ter essa conversa com a gente, para conversar sobre a sua literatura, uma literatura vigorosa, que atravessa, né, essa reflexão sobre as identidades, sobre as figuras marginalizadas e sobre a escola, não é? Sobre a leitura também. Então, para mim é uma alegria muito grande receber você aqui, Hugo. E nessa 14ª edição, uma edição especial, normalmente a gente faz às segundas-feiras, e é uma edição especial para a gente conversar um pouco sobre o Setembro Amarelo. O desenho dessa live hoje vai ser um pouquinho diferente das anteriores, não é? Em que a gente vai dividir em duas partes, um primeiro bloco sobre a literatura do Hugo, não é? Sobre os livros do Hugo Monteiro, e a outra a gente vai centrar um pouco numa reflexão um pouco mais profunda aqui, dentro do nosso tempo, né, sobre o Setembro Amarelo. Então, Hugo, as suas palavras primeiras aí, e para nós é uma honra. Por favor. Marcelo, muito obrigado pelo convite. Você me ouve bem? Muito obrigado pelo convite. Eu me sinto muito honrado de poder participar desse projeto que você coordena, idealizou e executa, né? E eu me sinto também sensibilizado de poder falar no mês de setembro, né, sobre o Setembro Amarelo, e também falar um pouco sobre os meus livros, sobre a minha literatura. Eu queria, então, dizer da minha alegria também de poder partilhar isso com as pessoas que estão nos ouvindo, que estão nos vendo, e parabenizar você pelo projeto. Essa iniciativa, eu acho que engrandece a escola pública, a biblioteca pública escolar, né, que é um setor muito importante na escola, e essa atividade realmente ela é muito importante no que diz respeito à formação do leitor. Então é isso, muito obrigado mais uma vez, eu estou aqui disponível para a gente conversar, para a gente poder refletir um pouquinho sobre essas temáticas. Coisa boa, então, Hugo. Bem, esse projeto, né, ele nasceu exatamente dessa conjuntura, né, de isolamento, de distanciamento, e como alternativa para a gente buscar uma aproximação, um diálogo com os nossos estudantes, possibilitando também, não é, essa interação com os escritores, com as escritoras. E aí, eu pergunto a você, de cara, como fazer escola? Como fazer escola em tempos de pandemia, em tempos de isolamento social, e qual a importância da escola pública em momentos, em conjunturas como a atual? Então, eu acho que a gente vive um momento de guerra. A sensação que eu tenho é como se nós estivéssemos sitiadas, né? Estamos impedidos da movimentação que é normal, que é comum no nosso cotidiano. E a escola ela foi também impactada demais pela Covid-19. Nós tivemos a suspensão das aulas e a volta das aulas, que significa dizer de forma não preparada, não é? Porque de forma remota implica que a pessoa não se preparou como se fosse na modalidade de educação à distância. Então, há uma diferença conceitual entre modalidade de educação à distância e ensino remoto, e o ensino remoto ele veio e, de certo modo, ele atendeu a uma classe social, mas ele não atendeu de modo integral a todas as classes, o que gerou e evidenciou a desigualdade que a gente tem nesse país racista, né? Nesse país que é tão racista e tão desigual.
econômica e socialmente. Então, eu acho que a escola ela foi muito impactada. Eu tenho a impressão de que esse impacto nós não sentimos ainda no currículo, nós não sentimos ainda nos processos de avaliação, nós não sentimos ainda na compreensão da relação professora-aluna, professor-aluno, professor-aluna, essa relação de interação. A gente não sentiu ainda como é que isso vai se dar a médio prazo e a longo prazo, e a curto prazo eu acho que está todo mundo muito em suspenso também, como se nós estivéssemos aguardando, né? Aí nós achamos que o aguardo é pela vacina, mas eu entendo que nós não sabemos exatamente o que é que nós estamos aguardando, a gente só tem uma sensação de aguardo. E a ausência da escola numa sociedade capitalista é um problema sério. A escola numa sociedade capitalista é um problema sério, e a ausência dela é um problema mais sério ainda. Então, pode acontecer, né, o que o Yuval Noah Harari, no livro dele Sapiens, alerta, né? A gente pode ter uma situação de pouco controle, talvez até sendo mais enfático, com uma situação de barbárie. O professor Yuval, ele alerta para isso no Sapiens, e eu concordo com ele. A gente tem uma possibilidade enorme de, em muito pouco tempo, não saber como agir, né? É muita incerteza, é muita insegurança, então a gente não sabe como agir. Mas, ao mesmo tempo, eu acho, Marcelo, que há uma certa leniência com a Covid-19 por parte da sociedade, né? Basta ver que, mesmo com mais de 130 mil pessoas mortas, nós temos aí a insistência por parte de muitas pessoas de que as escolas voltem a ter aula presencialmente, e eu li, não me aprofundei, mas li que a Organização Mundial de Saúde também apontou que a volta das escolas não agravou o índice da Covid. Então, esses elementos, que são numéricos, né, eles podem levar a governos, tanto em nível federal, quanto estadual, quanto municipal, a tomarem decisões de retorno das escolas, e isso aí implica uma série de problemas no meu modo de entender. Eu não sou sanitarista, mas pelo que também os sanitaristas dizem, né, a associação, o Conselho Federal de Medicina alertou sobre isso, e a gente tem aí um problema, que é como lidar com a possibilidade de um retorno presencial para as escolas. Então, acho que a gente realmente conseguiu, a humanidade conseguiu chegar diante de uma equação que ela não sabe como resolver. E a Covid-19 me parece que é essa equação, assim, explícita num quadro, e as pessoas estão todas olhando para aquela equação e elas não têm como resolver. É uma matemática que não se resolve, no meu ver, por esse campo que a gente tenta. Então, esse é o desafio. Ok. Falar em desafio, imagino que a sua trajetória, né, na escola pública, né, pelo pouco que conheço, ou alguma coisa que conheço da sua história, tenha sido um desafio também, né, muito grande. E aí eu queria recuperar um pouco isso, Hugo, nesse início de conversa, sobre você na escola, a escola pública, como foi essa relação, e como foi esse Hugo leitor também, e que importância a escola pública tem na construção da tua identidade, não é, e do que você é hoje. Então, a escola pública no Brasil, ela vem da década de 30, não é? Então, a minha família, ela é uma parte africana e uma parte europeia. Minha mãe, ela é filha de portuguesa, e meu pai é filho de descendente africano. Eu nasci um homem preto, um menino preto.
Então, eu nasci um menino preto e com todas as características de uma família interracial, digamos assim. E todas as famílias pardas, num determinado momento da história do Brasil, e todas as famílias pretas, como no caso a minha, de forma mais, com essa negritude mais somada também, não é? A ideia de ser branco também por conta da família da minha mãe. Eu fui para a escola pública como uma criança pobre que estudou desde o ensino fundamental, o ensino médio, e foi numa escola pública que eu também me tornei mestre, me tornei doutor, e eu fui trabalhar numa escola pública, né, considerando a universidade como uma escola. Então, a ideia do ensino público, da escola pública, para mim, remete muito à ideia de direito. Então, eu me formei ouvindo... eu lembro que no ensino fundamental eu tinha uma professora chamada Ilza, e ela gostava muito de mim, e uma vez ela me deu um almanaque, isso ali por volta de 1979, por aí. Ela me deu um almanaque, era um almanaque da editora Abril, e nesse almanaque a gente tinha muitas lendas, a gente tinha mitos, e foi a primeira vez, assim, eu tinha ali por volta de 7, 9 anos, que eu realmente me dei conta de que havia uma literatura escrita, e eu gostei muito daquilo. E foi na escola que aquilo veio. E depois eu tinha em casa uma mãe narradora, ela contava muita história, ela contava o que ela chamava de história de Trancoso, aquelas histórias inventadas. Então eu vi muito, eu sou nordestino, da Paraíba, de Campina Grande, me criei em Recife, né, vim aqui com 1 ano e 8 meses, mas assim, eu tenho aquela origem paraibana e tenho a origem... E a Paraíba tem muito de narrar, assim como a região do sertão pernambucano, assim como o Nordeste, né? A gente dessa coisa da oralidade. Então, a literatura chegou para mim na escola por meio desse almanaque, chegou por meio da oralidade e depois chegou por meio da televisão, quando eu assisti a versão do Sítio do Pica-Pau Amarelo, e foi quando eu comecei a ter contato com as obras de Lobato. Então, por incrível que pareça, a televisão me trouxe não só a literatura de Lobato, a televisão também me trouxe a literatura mineira, ela me trouxe a literatura internacional, e eu fui ouvindo e vendo aquilo, e fui me aproximando muito daquilo. Eu lembro que a primeira vez que eu vi um especial de Morte e Vida Severina, que foi dirigido pelo Walter Avancini, com música de Chico Buarque, foi ali que eu disse, gente, eu gosto muito disso, isso é uma coisa assim que me encanta muito. Foi quando eu fui ler o livro do João Cabral de Melo Neto. Mas aí, quando eu tinha ali por volta de 12 anos, eu ia muito passar as férias na casa de um irmão meu, que morava em João Pessoa, e esse meu irmão, ele tinha, eu não sei te explicar como, mas esse meu irmão, ele recebia muitos livros. Então, ele recebia todos os livros de Machado de Assis, todos os livros de José de Alencar, todos os livros de Jorge Amado, todos os livros de Edgar Allan Poe, todos os livros de Ernest Hemingway. Ele recebia Virginia Woolf. Meu irmão recebia muitos livros. Ele não lia os livros, mas as caixas ficavam lá. E eu, quando ia passar férias lá, eu então abria aquelas caixas e começava a ler os livros. Então, eu tinha ali por volta de 12 anos, era esse período que eu ia para a casa dele, e eu lia muito. Então, eu passava ali 1 mês, 2 meses lendo. E foi nesse período que eu li todas as obras de Shakespeare. Tanto as tragédias quanto as comédias. Eu li todas as obras de Pirandello. Então, foi ali que eu me apaixonei pelo teatro, pelo teatro de Shakespeare, sem ser encenado, mas ali um menino de 12 anos que estava pensando, como é isso? Então, o meu avô, que também era um homem pouco letrado, mas ele lia aqueles pocket books, aqueles livros de West. Então, esse foi o universo que foi me formando leitor. Mas, assim, se eu te disser quem me trouxe a leitura propriamente dita, tem um pouco da escola, tem um pouco da família, mas ninguém que chegou para mim e disse assim, leia. Ninguém disse isso para mim.
eu é que tive um movimento quase que autônomo de chegar e ler. Então, eu sempre digo que meu encontro com o livro foi um encontro entre mim e o livro mesmo. Aí eu me apaixonei pelo livro. Eu me apaixonei, eu achei que aquilo era formidável, e aquilo era... Eu tinha ali, eu li aquilo e eu dizia, eu quero contar também, quero falar, eu quero fazer isso que é assim. Então, eu tinha essa vontade, já criança, de querer colocar, partilhar, dividir as ideias que eram muitas ideias na minha cabeça. Então, eu queria dividir. Foi aí que nasceu o Hugo escritor? Eu acho que eu acho que sim, porque a minha infância foi nesse processo, mas assim, quando foi que eu me dei conta de que eu escrevia narrativa? Eu fui vítima de bullying, então eu vivi uma adolescência muito introspectiva. E eu não fazia terapia, não tinha acompanhamento psiquiátrico, mas eu tinha um distúrbio obsessivo compulsivo, que depois, já na fase adulta, foi diagnosticado. E na adolescência, eu enfrentei vários problemas. Né? Eu enfrentei o problema do bullying, eu enfrentei as tentativas de suicídio. Então, assim, foi um momento muito desafiador para mim. Ocorre que eu tinha um amigo que morava na frente da minha casa e o pai dele, ele era um representante de ótica, e o pai dele tinha uma garagem grande na casa deles. E eu lembro que o pai dele tinha vários cadernos com a seguinte pergunta na capa dos cadernos: o que é que uma pessoa faz no sexo depois de 60 anos? E aí você abria aqueles cadernos para ler o que é que uma pessoa fazia no sexo depois de 60 anos. E aí todas as páginas estavam em branco, que era uma piada. Né? Isso foi antes do Viagra, por exemplo, né? Antes dessa coisa. Então, eu peguei, quando eu peguei aquele caderno, eu perguntei para esse meu amigo, mas o que é que vocês fazem com esse caderno? Aí ele disse, painho, deixa aí, Hugo. Eu digo, eu queria comprar, você me vende? Ele então foi me vendendo os cadernos. E o que foi que eu fiz? Eu transformei os cadernos em diários. Eu fazia as capas, então aquilo ali passou a ser aquilo que eu escrevia. Aqueles cadernos passaram a ser, então, talvez a minha primeira literatura. Depois disso, ali aos 19 anos, eu mantive uma correspondência com um amigo por meio de cartas. E as cartas, elas tinham um quê de literatura. Então, eu mantive um ano. Eu morava em Salvador, esse amigo morava em Recife, e nós trocávamos cartas. Eu dizia que as minhas eram epístolas, e ele dizia que as deles eram missivas. E nós fizemos essa troca durante um ano, que aí eu me sentia também escritor. Bom, isso eu estou te dizendo, foi ali que eu me dei conta de que eu podia escrever ficção. Mas onde foi que eu comecei a escrever ficção mesmo? Que eu chamo ficção pelo fato de ser inventado. Foi no Centro Espírita, porque eu fui espírita durante muito tempo. E lá eu escrevia peças de teatro, já reflexo daquela leitura que eu tive de Shakespeare. E aí eu escrevi muitas peças de teatro, a gente encenou muitas coisas que eu escrevi, e que obviamente se perderam no tempo, né? Porque eu produzia, dirigia, atuava, escrevia, fazia tudo. Isso já ali, eu já tinha uns 20 anos, 21 anos. Então foi nesse movimento que eu fui me dando conta de que podia criar. Mas eu não tinha fôlego, porque eu não me sentia disciplinado para criar. Essa é uma outra questão. Bom, passou o tempo, eu fui para o campo acadêmico, fazer mestrado, comecei a ler literatura para criança, me apaixonar pela literatura para criança. Eu comecei a ver, queria muito ler Lobato, mas eu descobri a Lígia Bojunga e fiquei apaixonado pela literatura dela. Fiz uma pesquisa de mestrado com a literatura dela sendo lida por crianças. E aí, já ali, como por volta de uns 22, 23, 24 anos, quando eu estava no mestrado, eu escrevi um livro que foi publicado muito tempo depois, chamado Benedito, que acho que eu tenho até aqui, é um livro
da editora Paulinas, que é o meu best-seller, na verdade. É o meu livro mais vendido. Hugo, está dando um reflexo quando você coloca o livro, eu acho que a luz está batendo, né? E acho que isso, muito bom. Pronto, esse é o Benedito. É uma novelinha. Eu só vim descobrir que era uma novela já no doutorado, quando a minha orientadora disse, isso aqui é uma novela, não sabia. Mas o Benedito é um livro que é muito acolhido, ele está na 12ª edição. Veja, você apresentou aí o Benedito e nós temos, é interessante porque os nomes dos seus livros são sempre substantivos próprios, são sempre, via de regra, nomes de pessoas, não é? E a gente vai falar um pouco sobre esses livros, mas a gente tem uma parte aqui dessa nossa live que é o fazer, sobre o fazer. Eu vou soltar a vinheta e você vai falar um pouco sobre essa feitura, né? Como é que se dá essa tua escritura? Contigo. Então, como é que eu escrevo, né? Como é que é a minha criação? Por exemplo, eu vou te contar a história de um livro que eu escrevi chamado Os Anjos Estão de Volta. Que esse livro não tem nome próprio, por acaso, né? É o único que não tem. Na verdade, tem outros, mas assim, Os Anjos Estão de Volta é meu mesmo. E depois ele está aqui também, eu deixei aqui já para mostrar até. Não sei se está dando para ver. Sim. Esse é um livro mais juvenil, jovem, assim. Mas esse livro aconteceu um caso especial. Eu fui para Belo Horizonte para lançar um outro livro meu chamado Emílio, e meus leitores e as minhas leitoras de lá me levaram para o Palácio das Belas Artes, que fica no centro de Belo Horizonte, para eu ver uma exposição de Escher, um artista plástico holandês. E nessa ida para ver a exposição de Escher, aconteceu um fato muito inusitado na minha vida, que foi eu ter ficado meio que em transe. Eu estava numa fila grande e eu, de repente, vi uma senhora, ela tinha um turbante branco na cabeça, ela tinha na mão mensagens, e essas mensagens eram mensagens que anunciavam o fim do mundo. E ela dizia, o tempo está esgotado. O tempo está esgotado. E eu ouvi aquilo ali, a fila era mais de 500 pessoas, eu estava no rabo da fila com os meus um fã-clube que eu tenho em Belo Horizonte. E aí, o que acontece? Eu fiquei fora de mim. Quando eu voltei para mim, ouvindo aquela frase, a fila já tinha terminado e estava na minha hora de entrar. Então, aquilo, eu vi a exposição de Escher, tal, mas eu voltei para Recife muito... Aquilo me incomodava, eu ia dormir à noite, vinha uma imagem para mim, então aquilo tomou conta de mim, e só sossegou quando eu fui para o computador escrever. Então esse livro ele é volumoso, mas eu escrevi muito rápido. E aí eu comecei a perceber que todos os meus livros nasceram assim. Eu fico obcecado por uma personagem, ela vem falar comigo, essa personagem dialoga comigo, fala comigo, discute comigo, eu discuto com ela. Por exemplo, eu escrevi um livro que não está publicado, chamado A Costureira da Rua 15, que eu disse para a costureira, eu queria que você fizesse uma roupa para mim. E ela disse, eu não faço roupa para homem, eu só faço roupa para mulher. Então, essa personagem só faz roupa para mulher. Então, o meu processo de criação tem como é que eu posso dizer? Tem esse movimento, que é um movimento em que eu dialogo com as personagens. Elas vêm conversar comigo, eu as vejo, é como se elas estivessem ao meu lado, e depois eu vou, obviamente, escrever sobre a vida delas. Então, a minha criação, ela se dá por esse caminho. Eu não tenho, assim, uma ordem de parar para fazer esquemas, eu não faço isso, eu sou mais intuitivo.
Então, eu sento e vou digitando. Eu geralmente escrevo no computador. Então, eu vou digitando, paro. Aí, quando eu for retomar aquilo, eu retomo o que eu escrevi e vou de novo. Paro. Eu percebi que para escrever um livro de ficção, para você ter fôlego, você tem que ter muita disciplina. Então, todo dia, quando eu estou escrevendo um livro, todo dia eu vou naquele livro. Todo dia eu visito aquele livro. Às vezes eu abro o computador, não mexo em uma palavra, mas eu preciso ler todo dia. Então, a minha escrita, ela passou a ter uma disciplina quando eu estou escrevendo um livro. E quando eu escrevo o livro que terminei, a sensação que eu tenho é como se eu tivesse jogado algo que estava dentro de mim para fora. É como se eu tivesse tirado. Tanto é que eu não quero ler mais aquilo. Aquilo me enfada, aquilo me incomoda, e eu só vou ler meus livros tempos e tempos depois. Depois, até se você me perguntar, outro dia uma menina fez uma leitura sobre Indira, e eu disse, meu Deus, eu escrevi isso? Eu não lembrava, porque era como se aquilo já tivesse saído de mim mesmo, então eu não lembrava. Acontece isso. Eu raramente releio, muitas vezes, mas quando releio, geralmente eu me emociono. Hugo, a gente vai falar, não é, sobre os teus livros, não é, um pouco mais ainda sobre os teus livros, aprofundar na tua literatura, falar sobre a questão da leitura no Brasil, mas eu queria trazer aqui o depoimento, não é, de uma pessoa, né, eu acho que é importante, né, nesse teu processo de escrita, que é a tua editora, né, a Laura Van Beckel, e ela vai trazer aqui uma mensagem, uma palavra, né, sobre a tua literatura, uma espécie de apresentação para que o leitor, né, comece a degustar um pouco, tá? Olá, eu sou Laura Van Beckel, editora do Grupo Editorial Zite, e venho aqui neste Setembro Amarelo falar da força transformadora, da força curadora da literatura do grande autor Hugo Monteiro Ferreira. Eu tive a honra de publicar 2 livros de Hugo, e nesses 2 livros ele traz histórias que falam de grandes sofrimentos de crianças e adolescentes. Um dos livros, o primeiro que eu editei, que eu publiquei, é este aqui, Antônio. E Antônio traz a história desse personagem título, que sofre abusos sexuais por parte de um amigo da família. E é na literatura, nos contos populares, nos contos maravilhosos que ele ouve da babá dele, que ele vai encontrar forças para lutar contra essa situação. O outro livro que eu editei e publiquei, de Hugo, chama-se Emílio, ou Quando se Nasce com um Vulcão ao Lado, que é este aqui. Em Emílio, o personagem título é um adolescente que nasce numa sociedade muito preconceituosa. E ele, Emílio, é um cara que foge aos padrões hegemônicos da sociedade. Então sofre realmente muito desrespeito. Mas ele não foge à luta. Ele resolve fazer uma revolução e faz, mudando toda essa sociedade, humanizando essa sociedade. Aqueles que não conhecem, que ainda não tiveram a oportunidade de ler esses 2 livros, eu aconselho a fazê-lo o mais rápido possível. É literatura na veia. Muito obrigada. Com você, Hugo. Então, Laura talvez seja
a pessoa que me fez entender que eu era escritor, porque eu já tinha escrito livros, já tinha publicado, mas eu me sentia um especulador da literatura. Com a publicação de Antônio, eu entendi que eu era um escritor, que eu podia comunicar uma mensagem por meio da minha literatura. E Laura foi uma pessoa que acreditou no livro, porque esse livro foi amado por várias editoras e rejeitado por várias editoras, porque ele tratava sobre um tema que era a pedofilia. E Laura decidiu fazer o livro, e o livro é o meu trevo da sorte, é a minha chave que abre portas. A Lígia Bojunga diz que A Bolsa Amarela é a grande obra dela, e eu diria que Antônio é a minha grande obra no sentido de que é o meu livro, o meu Fiat, é o livro em que eu nasço como sujeito, né? Então, Laura é essa pessoa importantíssima para mim. E ela também, logo em seguida, à publicação de Antônio, ao sucesso de Antônio, a gente, então, publicou Emílio. Emílio é, sem dúvida nenhuma, o meu universo de ficção. Tudo que eu disser depois de Emílio tem a ver com Emílio. Emílio é a minha... É o meu recado. Emílio é o meu recado. Sou eu me transformando em personagem, né? Emílio é a minha história e é a minha exegese. Então, eu estou ali integralmente nesse livro. Eu lembro que quando o livro chegou em 2013 na minha mão, porque eu lancei o livro em 2013, ele foi finalista do Jabuti em 2014, mas eu lancei mesmo em 2013. Quando eu peguei o livro, eu senti uma coisa diferente. Eu me lembro que eu beijei muito a capa do meu livro. Eu amo Emílio, tenho verdadeira veneração por esse livro, e acho que é um livro, como disse Laura, que é literatura, né? Literatura é isso. Literatura é algo que a gente não tem que estar definindo. Literatura você faz, e alguns vão gostar, outros não, mas você faz, né? Eu, por acaso, tenho tido a sorte de ter sempre boas recepções com os meus livros. Sempre. Hugo, como é que você vê, então, o que tem sido feito, produzido, né, de literatura no Brasil? Como é que quem você aponta assim, com escritura inovadora, com uma maneira de apresentar e de dizer, né? Então, eu vou te dizer uma coisa, Marcelo. Não sou um leitor que acompanha muito a literatura contemporânea, digamos assim. Eu até estou me dizendo agora que eu preciso atualizar, né, o que eu li. Mas Brasil, eu diria que tem muita gente que escreve e que eu tenho que ler. Eu já fiz uma listinha de livros assim que eu preciso ler, mas não vou poder citar nenhum especificamente, porque eu ainda vou ter que ler. Mas eu tenho uns livros muito legais de editoras pouco conhecidas que já estão na minha listinha, 15 livros mais ou menos. Mas tem um escritor que não é brasileiro, certo? Esse escritor é francês, ele se chama Edouard Louis, e ele escreveu 2 livros. Ele é um jovem, ele escreveu 2 livros. Um se chama O Fim de Ed e o outro se chama História da Violência. Então, para mim, hoje, se você me pergunta assim, qual é a referência de literatura contemporânea no mundo, no Brasil eu não vou saber te dizer por conta disso que eu acabei de falar. Mas na França eu coloco o Edouard Louis. Agora, se você me perguntar assim, e literatura para criança, não é que é aquilo que eu frequento com maior habilidade, aquilo que eu venho me dedicando com maior habilidade, eu vou te dizer que tem várias pessoas que são assim importantes na literatura para criança,
mas eu não vejo na literatura para criança uma grande mudança. Eu ainda acredito na literatura de Lígia Bojunga. Eu ainda acredito na literatura de Ana Maria Machado. Eu ainda acredito na literatura de Bartolomeu Campos Queiroz. Eu ainda acredito na literatura de Eva Furnari. Eu ainda acredito na literatura de Ruth Rocha, na literatura de Ziraldo, na literatura de Pedro Bandeira, para jovens. Então, eu acho que a gente tem esse grupo de escritores que meio que fundaram uma literatura para criança no Brasil, e eles ainda continuam produzindo. Mas, assim, também tem escritores que são contemporâneos. Eu vou citar um que, por sinal, é pernambucano, que é o André Neves. O André Neves, ele começou ilustrando, mas depois ele não só ilustrou, como ele também narrou textos. E hoje, lendo os livros do André Neves, eu gosto muito deles, né? Sobretudo, ele começou a ter um cuidado muito grande. E uma escritora, que é a Kilzane de Oliveira, que tem uma literatura mais temática. Ela escreve mais no campo da literatura antirracista, a Kilzane de Oliveira. Então, eles são bem contemporâneos, o André Neves, a Kilzane de Oliveira. Eu acho que esses dois, na literatura para criança. E na literatura para adulto, no Brasil, eu ainda gosto muito do que escreve o Raimundo Carreiro. Eu gosto do que ele escreve, ele é uma literatura que me parece tem força na literatura dele, e tem vários autores que são autores que escrevem para a temática LGBT, tem autores que fazem uma revisão do texto de Camus, que são brasileiros. Então, eu estou procurando começar a ler esses autores que me parecem bastante interessantes, que são esses 15 que eu separei. Aí é uma galera nova, né? É uma galera nova que tem publicado, inclusive às vezes publica misturando literatura de papel com digital, e eu estou tentando me aproximar dessa galera. Mas mesmo assim, o que é que eu tenho visto neles? Que eles retomam Caio Fernando Abreu, Clarice Lispector, eles retomam João Cabral de Melo Neto, eles retomam Manuel Bandeira, eles retomam Carolina de Jesus, Manuel de Barros. Então, é uma galera que também teve essa formação, né? Então, eu acho que eu podia também citar, por exemplo, eu gosto muito de Ana Miranda, eu gosto muito de Patrícia Mello, que são escritoras, né? E são pessoas que produzem. E tem pessoas que eu gostaria de ler, mas eu não li ainda. Por exemplo, a ficção de Márcia Tiburi, eu ainda não li, eu gostaria de ler. Eu tenho amigos como Afonso Borges, que escreve contemporâneo. Ele, recentemente, um conto dele se transformou em um filme. Mas não são assim pessoas que eu tenho a frequência da leitura deles, né? Então, tem o Léo Cunha, de literatura para criança, que escreve ainda contemporâneo. Eu gosto do jeito do Léo escrever e tal. Então, acho que são esses autores que me... Mas quem é que realmente assim me põe para ler literatura? Quando chega um livro, eu quero imediatamente ler. A Lígia Bojunga, quando ela publica, eu tenho aquela vontade de correr lá e ler o livro dela. E esse escritor francês que eu te falei, o Edouard Louis, ele só escreveu 2 por enquanto, mas tem muita gente, agora sim, tem esses 15 que eu separei e tem esses outros que eu te falei, mas eu não tenho frequência de leitura neles. Mas, para quem receou citar alguns nomes, você citou uma dúzia aí, que já é uma possibilidade, né, uma alternativa interessante para os estudantes que estão nos acompanhando aqui, fazer as suas leituras, vamos dizer assim, iniciais, né, na literatura. E eu queria dizer a eles, e aos professores, aos colegas, coordenadores de biblioteca que estão aqui nos acompanhando também,
pelo chat do YouTube, que daqui a pouco a gente vai lançar o espaço aí. Eu vi alguém perguntando, vai ter oportunidade para fazer pergunta? Claro que vai, não é? A gente tem um tempo aí agora escasso, né? Porque o Hugo tem outras tarefas, ele é coordenador do núcleo, não é? Do cuidado humano da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Sobre isso a gente vai falar mais à frente. Então, assim, tem uma série de outras coisas, mas a gente vai tentar aproveitar esse tempo na medida do possível. Hugo, a gente vai para um momento agora que é de leitura e deleite, em que você escolhe alguns textos. Mas antes de partir para esse momento, eu queria saber de você um pouco mais sobre esses personagens, essas figuras, por que essa querência, né, ou esse interesse por esses sujeitos à margem da sociedade, à margem de alguma, né, você pega aquelas figuras que são, na verdade, oprimidas, não é, que passam por situações de vulnerabilidade, e você coloca como protagonista, traz isso à luz da discussão, do debate e da reflexão. Falasse um pouco, especialmente, não é? Você falou que a partir do Emílio, o Emílio já não é mais uma espécie de alter ego, mas assim, é mais algo que você escolheu para fazer uma grita, né? Eu queria aproveitar também para dizer que é o Emílio, né? Emílio, ou quando se nasce ao lado de um vulcão. Quando se nasce com o vulcão ao lado. Ao lado. Não poderia ser ao lado de um vulcão também. Ao lado de um vulcão. Este o livro. Com o vulcão ao lado. Este o livro que está sendo disponibilizado aí para sorteio. Quando passar essa coisa da pandemia, o Hugo vai dedicar e vai fazer a remessa pelos correios. E, inclusive, a inscrição, vocês têm 14 minutos para fazer essa inscrição, tá certo? O link está aí disponibilizado no chat, eu vou colocar mais uma vez para quem tiver interesse de participar. Pois não, Hugo, eu acho que, imagino que você tenha segurado aí a pergunta, né? Ou pelo menos a responsabilidade que eu coloquei aí nas suas mãos para esmiuçar um pouco essas figuras, esses personagens, por favor. Então, eu vou ler um fragmento do Nirtus. É a tua obra mais recente. É a minha obra mais recente, que eu publiquei em 2017. Eu amo esse livro, ele é dedicado a Adriana Calcanhoto e a Renato Russo. Eu vou ler o primeiro capítulo, ele tem continhos curtos, acho que não dá para ver, não. É Nirtus. Vou dizer quem é Nirtus no capítulo. Eu adoro as ilustrações. Adoro, que é de Carol Pina. E nesse embalo, Hugo, você tem toda a liberdade aí para depois retomar outros personagens de outros livros, tá certo? Deixa eu soltar a vinheta aqui para você fazer a leitura, tá certo? Ah, tá, a vinheta. Porque certo, aqui tem toda uma... Não, massa. Toque, solte lá, vinheta. Contigo. Vamos lá, eu escolhi aqui Casa, tá bom? É um capítulozinho do Nirtus. Nirtus não via a casa do menino, então se aproximou mais. Só que lá não havia casa, havia apenas meninos. Então um menino, dos muitos que havia, explicou: existe pouca casa e muito menino. Há menino sem casa e a casa sem menino. É assim mesmo. Há também pouco menino com muita casa e muito menino sem qualquer casa. Nirtus não entendeu por que era assim mesmo. O menino também não entendia. Só repetia o que repetia todo mundo, todo dia. Nirtus desenhou na folha de papel uma casa e deu para o menino. Ele olhou, depois dobrou, feito dobra num papel qualquer, e foi tentar ganhar trocado na avenida. Nirtus sentou no meio da calçada e quis beber um pouco do raio do sol que batia bem dentro de sua dúvida. Por que é assim mesmo? É
Eu amo esse livro, demorou também muito para ser publicado. Muito bom, Hugo. Eu imagino que você tenha selecionado outros textos aí, né? De Tá, repente. tem. Eu tenho um trecho aqui do Emílio, que é exatamente o iníciozinho. O vulcão. Não são todas, mas há pessoas, como eu, que nascem com um vulcão ao lado. Ele não aparece de pronto, assim que a gente vem ao mundo, como os olhos, os cabelos, as pernas, o nariz, o umbigo, as mãos ou os pés. Ele vai aparecendo aos poucos, mas aparece. E aos poucos, quando ele vai surgindo, aumentando, soltando labaredas, ficamos muito felizes porque é uma parte da gente. Com ele, ficamos plenos. Sem ele, ficamos cortados em lascas pequenas. É bem comum que nossos pais, avós e tios, nossos primos e primas, nossos amigos e amigas não vejam o vulcão, exceto os que nos veem com olhos de quem quer nos pegar na espreita, ou os que nos olham muito profundamente, como se quisessem compreender quem somos. Não é fácil nos ver profundamente, pois costumamos esconder quem somos. Costumamos viver camuflados, não é que gostemos disso, mas é que usamos estratégias de sobrevivência. Eu entendo que seja difícil o que estou dizendo agora, porém não posso revelar mais, por enquanto. Ainda vou falar muita coisa, mas nem tudo vai lhe parecer fácil de entender. Ao longo de nossas vidas, há ocasiões em que alguém sempre insinua que nascemos com um vulcão ao lado. E dependendo de como isso se dá, tudo pode se transformar num embaraço muito grande. Não é muito fácil explicar que temos um vulcão. Ficamos gaguejando e queremos fugir da situação. Na verdade, no mundo em que eu vivo, ter um vulcão ao lado pode ser razão para ser rejeitado pelos que não têm vulcão. E como não queremos a rejeição, quase sempre tratamos de esconder o vulcão que temos. É geralmente assim que fazemos. Escondemos o que somos. É um jeito de viver. Só um jeito de viver. Não é fácil, nem simples esconder o vulcão, mas é possível. Esconder o vulcão que nasce ao lado é correr muitos riscos pela vida toda. Entretanto, tem gente que nasce com o vulcão ao lado, cresce com ele ao lado, morre com ele ao lado e nunca ninguém descobre que essa gente nasceu com o vulcão ao lado. Pode-se fazer isso, mas exige dor e sofrimento. É uma escolha. Muito bonito, Hugo. Eu me pergunto, você que também é um pesquisador e que, né, conhece a escola pública, a realidade da escola, não só pública, né, a realidade da escola, como lidar, não é, com essa situação dos nossos meninos e das nossas meninas que nascem com um vulcão ao lado e sofrem essa violência do establishment, a violência, não é, essa repressão, não é, da sociedade. Eu acho, Marcelo, que o que acontece é que toda pessoa que é rejeitada porque não é igual às outras, ela se traumatiza. E toda pessoa traumatizada, ela entra em processo de sofrimento. Então, a melhor forma de lidar com essa situação dessas pessoas que nascem com o vulcão ao lado é acolhê-las. Né? É olhar para elas, respeitando-as como elas são, como elas se apresentam, do modo como elas existem, sem querer mudá-las, sem querer alterá-las, sem querer modificá-las, sem querer que elas se espelhem na gente. Elas são o que elas podem ser. Então, eu acho que a melhor maneira de lidar com crianças, com adolescentes, que têm suas identidades, suas especificidades, suas singularidades, né? É acolhê-las do modo como elas são. Então, a escola pode fazer isso. A escola pode deixar de ser preconceituosa e ser uma escola que eu julgo como uma escola acolhedora, que é aquela escola que deixa você ser como você consegue ser. E como é que você classifica, então, a escola? Ela tem dado vazão para esse acolhimento? Então, eu acho a escola, mas eu concordo com o Michael Young, que é um pesquisador da área de sociologia da educação. Ele diz que a escola é ruim, mas sem ela é pior. Então, eu gosto da escola. A escola
ela tem uma capacidade, eu concordo também com outro pesquisador, Demerval Saviani, que diz que a escola pode ser transformadora, ela pode provocar a transformação. Esse trabalho, por exemplo, que a gente está fazendo aqui, que você está desenvolvendo na escola, é um trabalho que pode levar à mudança de vida de tantas crianças, de tantos adolescentes, de tantas professoras, de tantos professores, de tantos bibliotecários, de tantas bibliotecárias da escola como um todo. Por quê? Porque é um trabalho que cria possibilidades, que traz informação, que conecta com outros mundos, que permite outros conhecimentos. Então, a escola ela é às vezes perigosa, mas ela é necessária no que diz respeito a ser um espaço em que você pode aprender a se defender conhecendo. Então, eu sou um defensor da escola, mas ao mesmo tempo também sou um crítico, porque às vezes a escola ela reproduz o modelo de injustiça social no qual ela está inserida. E o ideal é que ela não fosse uma reprodutora. O ideal é que ela seja uma transformadora, ou seja, quando eu entro na escola, ela abre possibilidades para mim. O ideal é que seja assim, no meu entendimento. Ok. Você tem um livro que, no Prelo, não é? Era para ser publicado esse ano, mas a pandemia veio e mudou mudou os planos, que traz aí personagens, as protagonistas são mulheres, não é? Que é a costureira da Rua 15, a que você já se referiu. Eu queria que você explorasse um pouco mais sobre esse livro, que você ainda vai lançar, mas que, como de praxe, ele traz aí para a conversa, né? Esses personagens que, de algum modo, por um grande período, inclusive até os nossos tempos, sofrem, né, a opressão, né, o peso, né, o jugo social. Eu queria que você explorasse um pouco mais a respeito, por favor. A Costureira da Rua 15 é um livro assim muito parecido com Os Anjos Estão de Volta, no sentido de volume, de público. É um livro mais para um público jovem, adulto. Eu conto a história de 3 mulheres, é uma menina de 13 anos, uma moça de 22 e uma moça de 35. E essas 3 mulheres, elas são desafiadas a resolverem um problema. E elas descobrem que podem resolver o problema da vida delas se elas vestirem uma roupa feita pela costureira da Rua 15. Então elas saem à cata, elas saem à procura da costureira da Rua 15. E, então é uma história que conta, portanto, as aventuras da mulher para resolver os problemas que a sociedade cria para a mulher. E essa costureira é como uma fada madrinha que pode trazer para você, vestindo a roupa que ela só faz roupa para a mulher, e a mulher teria, portanto, um tempo para resolver. Então eu conto a história de Tininha, que é uma moça que quer casar, de Esmeralda, que é uma menina cega, que quer ver o rosto do pai, e de Angélica, que é filha de uma mulher que sofreu violência doméstica, e Angélica cresceu, portanto, vendo a mãe sofrendo violência doméstica. Então essa é a costureira da Rua 15, que, por eu não dar spoiler, mais eu não vou avançar, mas é um livro que está encaminhado para ser publicado e não foi exatamente por conta da pandemia, mas já era para ter sido. Até a capa já ficou pronta, tudo, e ele deve sair pela Confraria do Vento, que é uma editora que não tem hábito de publicar livro de literatura para criança, mas ela decidiu publicar o meu, a Carla Mello, que é a coordenadora editorial da Confraria do Vento. Ok. Hugo, a gente se aproxima agora do momento em que, digamos assim, vai corresponder, né, à proposta dessa edição, mais marcadamente, que tem a ver com o Setembro Amarelo, não é? E para iniciar essa fala, ou pelo menos essa direção, essa orientação da nossa conversa,
Eu quero chamar aqui o psicólogo, o professor, né, do Centro Acadêmico de Vitória, da Universidade Federal de Pernambuco, que é o professor Darlindo Ferreira. Então, ele tem uma fala aqui que, de algum modo, vai startar um pouco essa nossa conversa, tá? O Darlindo, ele fez a graduação dele em psicologia, o mestrado dele em psicologia, também o doutorado em psicologia, e ele coordena um centro de pesquisa na Universidade Federal de Pernambuco, né, que trata sobre o cuidado humano. Por favor, Darlindo Ferreira. Olá, pessoal. Olá, professor Marcelo Batalha, professor Hugo. Antes de mais nada, agradecer o convite de estar por aqui e estar num momento tão especial, né? Eu queria, enfim, primeira coisa, parabenizar o professor Hugo. É uma referência na produção, na discussão sobre o cuidado aqui em nosso estado, em nosso país. Vem fazendo um trabalho extraordinário junto ao Núcleo do Cuidado, na UFRPE. Então, é um prazer estar aqui hoje. A nossa fala hoje é no sentido um pouco de tentar entender qual a relevância, né, do cuidado num Setembro Amarelo tão diferente. Esse ano nós temos um Setembro Amarelo diferenciado em função da pandemia. Talvez na primeira vez da história recente em que nós nos encontramos de maneira planetária numa crise econômica, uma crise social, uma crise interpessoal, e é nesse contexto de Setembro Amarelo que a gente vai pensar o suicídio enquanto fenômeno humano. O suicídio, ele mesmo antes da pandemia, ele já estava numa crescente, a gente sabe disso. Os primeiros estudos que começam a surgir, começam a demonstrar que mesmo durante a pandemia já há um aumento dos casos de suicídio, e o que nos deixa preocupado é que a perspectiva é que dentro dos especialistas, enfim, das pesquisas na área de saúde mental, há uma perspectiva de uma quarta onda, que é a onda da saúde mental, né? Que é justamente esse momento em que a gente já começa a vislumbrar a chegada de alguma vacina, talvez para alguns meses próximos, e os estudos mostram que é bem possível que se aumente mais o sofrimento psíquico e, com isso, a existência do fenômeno de suicídio. Isso é muito bem possível que aconteça. Mas, enquanto cuidado, enquanto perspectiva não só de ação, mas de perspectiva de visão de mundo, de horizontes de possibilidades, o cuidado ele é da esfera do humano também. Todos nós, independente de profissão, de escolaridade, de local que a gente esteja, a gente pode exercer a prática do cuidado. O cuidado se estabelece muito mais como uma ética, um modo de ser no mundo, do que como uma prática específica. E a gente entende que as pessoas que sofrem, as pessoas que estão em vulnerabilidade de suicídio, elas precisam fundamentalmente de atenção, de escuta, de um pertencimento, né? O que mais nos faz sofrer é quando a gente não consegue ver a luz no final do túnel. E geralmente as pessoas que se encontram em vulnerabilidade ao suicídio estão nessa condição de não conseguir enxergar uma luz no final do túnel. Mas são iniciativas como essa do professor Hugo e tantas outras que começam a fazer total diferença em nossa sociedade e nosso meio. Então é isso, vamos celebrar o Setembro Amarelo como um momento específico de falar sobre isso, mas a gente sabe que o Setembro Amarelo é o ano todo, e todo o tempo é tempo de se falar sobre suicídio. Se falar sobre suicídio, promover escuta, promover acolhimento, e quem sabe com isso abrir espaços para outras formas de estar no mundo onde se tenha mais solidariedade, respeito, compreensão, enfim, cuidado. É isso, um grande abraço a todos.
Pois não, Hugo. Com você a palavra. Então, primeiro eu queria agradecer a Darlindo. Darlindo, eu conheci porque temos um amigo comum, o professor Alex Machado, que, por coincidência, hoje é vice-coordenador do Núcleo do Cuidado Humano, na UFRPE. O Darlindo, ele ia fazer, inclusive, pós-doc sob a minha supervisão, mas ele teve uma questão pessoal e não pôde. Então, muito obrigado a Darlindo, e que bom que você o escolheu para fazer esse comentário. Depois, esses vídeos todos você já me passou, não foi? Que eu vou replicá-los nas minhas redes sociais. Sim, vou disponibilizar para WhatsApp, Instagram. Pronto, faça isso, que eu gostei tanto do de Laura quanto do Darlindo. Então, aí, o que é que acontece, Marcelo? A gente tem um país que não cuida da saúde mental, né? A saúde mental no Brasil, ela é ainda uma questão muito descuidada, né? Mesmo com o SUS, né, e com a rede CAPS, mesmo assim a gente ainda tem muitas fragilidades com a saúde mental no Brasil, né? Independente do governo, a própria compreensão das pessoas sobre a saúde mental ainda é muito pouco aberta. As pessoas ainda acreditam que fazer psicoterapia é algo que não deve ser para todo mundo, e quem faz psicoterapia é porque tem algum problema muito sério, e que ainda tem uma discriminação muito grande em relação à loucura, né? Aquela ideia de loucura, a ideia de que você precisa tomar medicação às vezes, enfim, tem essa questão que é muito presente ainda na sociedade brasileira. E, por outro lado, a gente tem índices que aumentam de forma bastante preocupante no que diz respeito a adolescentes e suicídio. Para você ter uma ideia, em 10 anos, o suicídio se tornou a quarta causa morte de pessoas entre 15 e 29 anos no Brasil, e em 2019 nós tivemos um aumento de 24,5% de suicídio na adolescência. Pessoas entre 14 e 19 anos que passaram a ter o comportamento suicida, né, e se suicidaram. E também na infância, crianças entre 10 e 14 anos, a gente teve um aumento aí em torno de 25%, em torno de 15% no índice de suicídio. Então, o suicídio, ele é um problema, assim como também é um problema a autolesão sem intenção suicida, e assim como é um problema também o uso abusivo de substâncias psicoativas, assim como é um problema também a questão do contágio pelo vírus HIV, assim como é um problema também o que eu chamo de geração do quarto, que é uma geração que se parece muito com o que os japoneses chamam de Ikikimori, e eu fiz uma pesquisa sobre isso, vai sair livro agora em outubro, acho que sai o livro. Também a Laura quem está coordenando a edição desse livro. Então, é uma situação bastante delicada para a gente deixar de lado, a gente tem que enfrentar. E o Setembro Amarelo, ele também nos mostra que as pessoas precisam falar sobre suicídio, precisam saber falar sobre suicídio, e precisam saber que suicídio é algo que é real, não é irreal. Então, o Núcleo do Cuidado Humano, por exemplo, surgiu na Universidade Federal de Pernambuco em razão dos índices de suicídio no ensino superior. Né? O ensino superior brasileiro tem dado sinais de crescimento no índice de suicídio em alunas e alunos de graduação e também de pós-graduação. Então, é uma questão central, o sofrimento emocional, sofrimento mental, e isso veio para mim sem nenhum planejamento, porque eu comecei a pesquisar sofrimento de crianças e adolescentes, e por essa razão eu precisei estudar sobre saúde mental, e por essa razão eu comecei a dialogar com a psicologia.
Então, terminei fazendo formação, né, começando formação em pós-graduação e depois formação em graduação, e que eu continuo, né, na verdade, faço formação em graduação em psicologia ainda hoje, e me formei, fiz cursos de pós-graduação e passei a orientar trabalhos de pesquisa no campo dos estudos sobre saúde mental, saúde emocional, socioemocional. E hoje eu acho que é um caminho sem volta para mim, não tem mais volta, porque quando eu me dou conta de que minha literatura, ela trata sobre isso, totalmente sobre isso, para você ter uma ideia, A Costureira da Rua 15 é dedicada à doutora Anísia da Silveira. Então, eu dediquei intuitivamente. Eu sou fã da Anísia da Silveira, que foi orientada do Jung, do Carl Jung, e uma psiquiatra revolucionária. Talvez a grande revolucionária do sistema de psiquiatria no Brasil. Então, é isso. Ok, na fala do Darlindo, ele falou duas palavras ali, que é o cuidado, né, e a escuta. Como é que você avalia que a nossa escola tem se comportado diante disso, do cuidado e da escuta? Não só a nossa escola, mas a nossa sociedade. Em tempos tão caninos, não é? Em redes sociais, as pessoas parecem pouco preocupadas com esse zelo pelo outro e por si mesmo, o cuidado de si. Eu queria que você explorasse um pouco sobre isso. O cuidado, para mim, seria o duplo da violência. Sempre que surge a violência, tem que surgir o cuidado, e o cuidado, sempre que surge a violência. Mas eu diria que o cuidado tem a ver com a empatia, com a compaixão, tem a ver com o perdão, tem a ver com a amorosidade, com o diálogo, tem a ver com a escuta, com o acolhimento. São palavras que estão no campo semântico da palavra cuidado. E a palavra cuidado remete a uma outra palavra, que é o autocuidado. Então, toda vez que eu falo em cuidado, eu tenho que falar em autocuidado. Quer dizer, como é que eu me cuido, como é que eu gosto de mim. Portanto, se eu falo disso, eu falo de autoestima. Se eu falo de autoestima, eu falo de identidade. Se eu falo de identidade, eu falo de ancestralidade. Se eu falo de ancestralidade, eu falo de trajetória, porque eu falo de biografia, eu falo de família, de afetividade em família, de escuta. O primeiro local onde eu preciso ser ouvido é dentro de casa. O primeiro local que precisam me ouvir é dentro de casa. É dentro de casa que eu vou dizer o que eu tenho para dizer. Eu não posso deixar dentro de casa que vai me dizer, olha, aqui você vai entrar aqui dentro de casa. Então, dentro de casa é o grande barato. Eu preciso dizer as coisas dentro de casa. Então, a escola precisa também me ouvir. A escuta não é a mesma coisa. A escuta é um acolhimento. A escuta cuidadosa é um acolhimento. É você chegar para me dizer as coisas sabendo que eu não vou te julgar, sabendo que eu não vou te atirar pedra, sabendo que eu não vou te condenar. Eu vou te ouvir, eu posso não concordar, mas eu vou te ouvir. Então, quando você tem isso dentro de casa, na escola, com os amigos, no trabalho, nas experiências de convivência, é possível que você tenha menos medo, é possível que você tenha menos insegurança, é possível que você tenha mais liberdade para o erro. Não é? Quando você não tem liberdade para o erro, é comum que você também reaja. E aí a reação ela pode gerar o conflito que gera violência. Então, o cuidado está muito relacionado a não ter convivência tóxica. Né? Então, quando a gente fala de cuidado, está falando de escuta acolhedora, está falando de compaixão, de empatia, e isso tem a ver com autoconhecimento, tem a ver com posição política no mundo, né? Aquela posição de você ser genuíno. E a sua saúde mental depende muito disso, porque o que é que mais nos adoece? A saúde mental, ela tem 3 pilastras. Ela tem uma pilastra filogenética, ela tem uma pilastra ontogenética e ela tem uma pilastra cultural. Então, toda vez que eu falar de saúde mental, eu vou falar de filogenia, de ontogenia e de cultura.
O que é que eu estou querendo dizer com filogenia? Filogenia é biologia. Eu tenho genética. Ontogenia é o meu desenvolvimento e cultura é o meu convívio. Então, essas três pilares elas estão muito relacionadas. Não existe saúde mental ou doença mental sem elas. Então, pegando a pilastra da cultura, é a pilastra da convivência. Né? Quer dizer, por exemplo, a saúde mental não é só neurofisiológica. Ela é neurofisiológica, mas ela é também psicológica. E ela sendo neurofisiológica, psicológica, ela também é espiritual. Há uma experiência metafísica na saúde mental. Então, quando eu trato sobre saúde mental, quando eu trato sobre cuidado, eu preciso tratar como é que eu posso fazer com que, por exemplo, hoje eu estou cansado, digamos, hoje eu estou alegre. O fato de eu estar alegre muda o meu comportamento. Então, as emoções, os sentimentos, estão relacionados ao comportamento. O comportamento tem uma dimensão emocional. E as emoções, elas são muito... Como é que eu posso dizer? Elas não são nomináveis. Você não nomina a emoção. Esse é um erro da BNCC. Eu não gosto da BNCC quando ela trata sobre competências e habilidades socioemocionais, porque ali dá uma ideia de que você vai regular as emoções. Né? Eu discordo. Essa abordagem behaviorista, a abordagem comportamentalista, a abordagem da ciência do comportamento, até mesmo a abordagem que a neurociência às vezes traz para perto dela, tem uma ideia muito de regular a emoção. Eu acho que a emoção é uma experiência que você tem que deixar ser atravessado e atravessada por ela. E essa experiência pode ser cuidadosa. Quer dizer, eu posso me cuidar e eu posso cuidar do ambiente em que eu estou. Eu posso me cuidar e eu posso cuidar do ambiente em que eu estou. E isso, vamos dizer, nós estamos aqui nessa live, vamos dizer, essa live está funcionando divinamente no sentido de internet. Vamos supor que a internet tenha caído, a voz não tenha saído, a vinheta não tenha pegado, sei lá, você se movimentou ali para pegar aquela quartinha, é quartinha que chama? É quartinha? É quartinha. Quartinha. Eu estou aqui namorando a quartinha. É muito lindinha a quartinha. E eu estou tomando água. Maravilha. A quartinha. Vamos supor que se fosse pegar a quartinha, sei lá, caísse, quebrasse. Aí pronto, quebrou. Pronto. A internet caiu, pronto, caiu. Aí daqui a pouco volta. Mas se eu fico muito tenso, né? Fico tenso fica tenso você, a tensão. O que vai fazer? Essa live vai ser uma live que poderia trazer para a gente uma experiência cuidadosa, mas traz uma experiência violenta. E você nem se dá conta de que a experiência é violenta, porque a tensão pode ser violenta. Né? Assim como o estresse ele é provocado pelo desequilíbrio, pelo desequilíbrio homeostático do nosso corpo. E quando você tem estresse, você tem alteração no cortisol. Mas o estresse pode ser legal, porque o estresse pode te ajudar a sair de uma situação vexatória. Mas se ele passa digamos assim, do ponto homeostático dele, o que vai acontecer? O estresse vai te provocar problemas, porque ele é um hormônio que quando ele entra em contato com com proteínas, por exemplo, quando ele entra em contato com outros hormônios, quando ele entra em contato para tentar fazer teu sistema, por exemplo, central, teu sistema nervoso central funcionar, os hormônios vão te ajudar nisso. Eles são organizados pela hipófise. E a hipófise, ela dialoga com o hipotálamo. O hipotálamo portanto, a hipófise, essa parte fisiológica, é tudo que está aqui na gente. Então, para cuidar disso, eu preciso de um ambiente cuidadoso, que é para poder ter o que a gente chama, em biologia, desse equilíbrio. Né? Então, para eu estar equilibrado biologicamente, eu preciso estar equilibrado culturalmente. E para eu estar equilibrado culturalmente, eu preciso conhecer minha trajetória. Disso eu digo, o que eu estou dizendo é cuidado. Você tem que cuidar de você, cuidar da sua família. E aí tem uma série de questões que não dá tempo de discorrer aqui sobre o cuidado. Mas eu posso dizer o seguinte, a primeira coisa para você se dar conta de que você está se cuidando é o que eu chamo de esvaziamento.
Se esvazie de tudo que está te fazendo mal, se esvazie. O outro, o Jean-Paul Sartre, que dizia que o outro era o seu inferno, então se esvazie do outro, essa categoria do outro, né, que é uma categoria infernal. Então se esvazie. É isso que eu posso dizer. Gratidão, Hugo. Você falou em tempo aí, o nosso tempo Cronos, né? Eu queria um tempo Kairos aqui, que a gente ficasse mais à vontade, inclusive porque estou recebendo perguntas do pessoal aqui no YouTube, não é? E eu quero compartilhar aqui. Nós temos a pergunta da nossa gestora, que ela diz o seguinte: Hugo, que caminhos você considera mais assertivos no trabalho escolar com o jovem do ensino médio sobre o suicídio e sobre a saúde mental? Que caminhos... Desculpa, é que eu olhei aqui o celular porque a gente vai começar uma live às 17h30 e eu estava já aqui orientando o meu bolsista para mandar o link, que ele ainda não mandou. Então, Ok. Mas faça a pergunta. Hugo, que caminhos você considera mais assertivos, ou quais caminhos você considera mais assertivos no trabalho escolar com jovem do ensino médio sobre o suicídio e sobre saúde mental? Eu acho que o melhor é fazer um programa de cuidado na escola. Você pode fazer isso por meio de um planejamento coletivo entre gestão, corpo docente, coordenação pedagógica, corpo discente, envolver todo mundo já no início do ano para direcionar pelo menos uma atividade por semana que seja relacionada ao cuidado, ao acolhimento, à escuta, para trabalhar a prevenção, né, que é o espaço de diálogo, o espaço aberto. Então, o que é que eu estou sugerindo? Que seja planejado, discutido e, pelo menos uma vez por semana, haja uma roda de discussão na escola para discutir um tema em que os adolescentes possam dizer o que eles pensam sobre aquele tema. Uma vez por semana, meia hora, né, ou 40 minutos, ou uma hora, dependendo da estrutura da escola. Mas fazendo isso sempre com temas que sejam relacionados à vida cotidiana dos adolescentes. E aí, né, na medida em que você vai fazendo isso, você vai trazendo espaço para convidar pessoas de fora, para fazer inter-relação, passar filme, ler livro, usar as artes também, que ajudam muito no trabalho da prevenção ao suicídio e também ajudam muito na saúde mental de adolescentes. Eu posso depois, de forma mais tranquila, agora eu não posso, mas depois de forma mais tranquila, eu posso passar para você, Marcelo, um vídeo, e aí você disponibiliza para os gestores que quiserem. Um vídeo simples em que eu oriento caminhos para como é que você pode ajudar os adolescentes e as adolescentes na escola, tá certo? Eu disponibilizo esse vídeo. Então, é por aí, mas nunca deixar de ter artes, nunca deixar de abrir rodas de discussão, espaço de diálogo, usar sempre uma estratégia pedagógica, conversar com os professores, para que os professores, eles, nas suas aulas, professores e professoras, obviamente, nas suas aulas, 15 minutos, toda aula, dá espaço para as pessoas falarem, para as pessoas dizerem como estão, para lerem poesia, aquela coisa das artes que eu falava, né? E também uma coisa que eu acho que a escola pode fazer é trabalhar com horta, muito legal, trabalhar com horta, a escola pode trabalhar com horta, a escola pode trabalhar com dança, a educação física é bem importante, tem uma série de questões que eu hoje sei da necessidade mais do que nunca e que pode ajudar a escola. Para dizer assim, olha, dia 23 de outubro, eu estou lançando um e-book que é resultado da minha pesquisa Como Você Está, e essa pesquisa, esse e-book vai ser disponibilizado para os adolescentes, e no dia 6 de novembro a gente está lançando outro e-book,
que vai ser disponibilizado para as escolas. Então, vocês vão ter um material de orientação feito sob a minha supervisão, resultado da pesquisa Como Você Está, em que a gente escutou 1.624 adolescentes e que, na sua grande maioria, foram adolescentes aqui do estado. Que coisa boa, Hugo. Hugo, você contou toda uma situação, proposições que a gente pode utilizar, mas eu pergunto a você, e nesse contexto, como fazer tudo isso aí que você propôs? Porque, veja, os trabalhadores da educação, eles estão numa conjuntura de que eles precisam preencher as planilhas, porque isso faz parte, né, também da função, ou seja, do trabalho burocrático. Eles estão distantes, os estudantes estão, né, distanciados, né, há, querendo ou não, uma necessidade de maior engajamento face à conjuntura. Como agir diante disso? E assim, eu sei que a gente tem um horário aí, a gente combinou, e a gente só tem 5 minutos, mas assim, nós temos ainda, eu acho que mais 1, 2, 3 perguntas aqui, Hugo. Eu não sei se vai ser possível dar atendimento às 3 perguntas, mas pelo menos fazer a leitura delas, eu acho que a gente pode fazer. Eu não vou poder respondê-las por conta do meu compromisso de 7h30 e de ter que resolver outras questões, mas assim, durante a pandemia, Marcelo, aquilo que eu falei no início, né, a gente tem uma mudança de possibilidades. A melhor coisa que eu acho durante a pandemia, se você pode ter aula remota, durante as aulas, tentar conversar com os adolescentes, abrir espaço nas reuniões, para ver se você consegue também estabelecer um pouco dessa interação e para ver se você consegue também estabelecer um pouco de escuta. Mas o que eu tenho por exemplo, nessa minha pesquisa, eu vi que 1.624 adolescentes que nos responderam, desses 1.624, 97% estão usando o celular para ter acesso às salas de aula. O que significa dizer que para a rede pública, por exemplo, é um desafio muito grande hoje o trabalho remoto. Então, eu penso que vamos considerar o que tem, né? O que existe. E dentro do que existe, você tentar criar situações que deem a essa galera possibilidade de confiar em você, que é professor, que é professora. Seja você mantendo contato pelo WhatsApp, seja você mantendo contato por uma sala virtual, uma plataforma, mas que a galera tenha confiança em você e que possa te pedir ajuda caso necessite. Eu acho que agora o melhor é tentar ver se consegue colaborar com a rotina deles e tentar também ficar ali aposta, para caso haja um pedido de ajuda, você está ali prontinho. É sempre bom lembrar que a Covid-19 nos colocou numa situação muito desafiadora e a gente, como nunca tinha lidado com uma situação dessa ordem, ainda está tateando, ainda está andando, ainda está numa situação muito de aprendizado, né? Então, e sobretudo essa coisa que eu estou falando para vocês. Por exemplo, na pesquisa, os adolescentes dizem que têm conexão com a internet, mas também dizem que a internet oscila. E quando a gente pergunta qual tipo de equipamento tem sido usado para você ter a aula, é o celular. Então, imagina, a gente está fazendo essa live, eu estou usando o notebook. É outra coisa, né? O notebook me dá uma tela maior, meus olhos não são tão exigidos. O celular me dá uma tela menor, não consigo ler no celular, quando eu leio, resseca muito a minha visão. Então, tem repercussões, inclusive, fisiológicas, né? O uso excessivo do celular, como tem acontecido com esse pessoal que nos respondeu o questionário, que a sua maioria, como eu disse, é a galera da escola pública. Cerca de 85% que nos responderam foram da escola pública. Ok, Hugo. Então a gente tem um documento, né, que pode nos orientar bastante nisso. A gente está se aproximando do final. Eu queria apenas dizer, né, e agradecer da participação aqui massiva, né, das pessoas aqui nessa live, no chat, o Rodrigo Rosal, a Janaína Guial, o Expedito Ferreira,
o Darlindo Ferreira também está aqui presente, a Gibi Cleide, a Keila Lima, a professora Keila Lima, que foi sua aluna também, Hugo. A Miriam Petribu, que é a nossa coordenadora pedagógica, a Tuane Vitória, muitos estudantes aqui, não é? A professora Socorro Vieira, a Ana Beatriz, estudante, o Rinaldo Daniel, o Dário Neto, e assim por diante. E nós temos a professora Ana Mendonça, da Escola Polivalente aqui de Vitória de Santo Antão, que veio também, que trouxe estudantes para esse momento aqui. Então, a minha gratidão a você, Ana. A Sinara Lima, que está aqui. E nós temos 3 perguntas, como eu falei, Hugo. É possível uma delas, a gente escolher uma delas para você dar atendimento, ou está muito apertado aí? Como é que fica? Faça, por favor, faça. Tem também aqui a presença da Camila Ferraz, a Daniele Silva, pauta importante, gente sabida, espaço bacana, parabéns à Biblioteca Erindon Vital pela iniciativa. Obrigado aí, Dani. Valeu. A Mirtes Costa, presente aqui. Nós temos aqui a seguinte pergunta, nós temos... vamos lá. Simone dos Santos está dizendo aqui, Hugo, na sua opinião, por que esse tema tão delicado não é tão divulgado, não é tão debatido como a prevenção, em especial nas escolas públicas, né, justamente nessa fase de adolescentes? Existe tabu? Qual é o problema aí? Eu imagino que você falou sobre isso. Pois não? Tem uma questão ética. O suicídio, ele, se for mal falado, no sentido de não ser bem explicado e não ser bem debatido, pode ser um problema. Então, tem uma questão de ter cuidado científico também, né? Cuidado com pessoas vulneráveis. Tem uma possibilidade muito grande de uma pessoa vulnerável emocionalmente que escuta, por exemplo, como se suicidar, métodos de suicídio, ela tentar usar esses métodos, ela tentar fazer aquilo que ouviu. Então, tem que ter muito cuidado. Não é todo mundo que pode falar sobre suicídio. Então, por isso que é um tema que a imprensa tem um certo cuidado para falar. Existe um acordo técnico e um acordo tácito. Mas, assim, isso está diminuindo e a gente está vendo que as pessoas estão falando com maior frequência. Ok, Hugo, nós temos aqui mais participações, eu quero agradecer, não vai ser possível citar todo mundo. Tinha as perguntas ainda do Rodrigo Rosal e do Mavilson, mas aí eu depois repasso para o Hugo, ele também vai ter acesso a essa live aqui pelo YouTube, não é? E eu quero agradecer a vocês demais aqui, essa presença generosa, vocês sempre aqui, estiveram comigo segunda-feira, e agora, na quinta-feira, nessa edição especial, eu queria dizer que próxima segunda-feira a gente vai receber a poeta, a escritora, não é, Micheline Verunski. Então, a partir das 17 horas, vocês já vão aí alinhando aí e marcando aí na agenda. E eu quero partir, Hugo, para o sorteio do livro, tá certo? Vamos para o livro para a gente fazer as considerações finais e concluir aqui. Bom, em razão do tempo, eu não vou colocar o sorteador aqui, mas posso informar o seguinte: nós tivemos 48 participações, não é? Vou sortear aqui agora. Pois é, e quem ganhou o livro, não é? Foi o livro Emílio, por favor, Hugo, ou Quando se Nasce com o Vulcão ao Lado. Foi a Lenice Maria Gomes de Lima. A Lenice, que é uma presença aqui assídua, né? Ela ganhou um exemplar do meu livro Emílio. Isso. Parabéns, Lenice. Muito bom. E bom. Lenice... Você é assíduo às lives, então ótimo. Pois é. A Lenice, ela deixa eu identificar aqui, ela é de... Deixa eu só identificar qual é a cidade da Lenice. Lenice é do Espinheiro, Recife. Né?
Como é o nome dela? Lenice Gomes. Será que é Lenice, minha amiga? Lenice Gomes é escritora? É? Qual Lenice é o... Maria Gomes de Lima. É. E Não, Lenice, Lenice não tem Lima, não. Lenice Maria Gomes de Lima, e ela... Ah, não, mas ela Lenice não está morando no Espinheiro, não. Está morando aqui nas Graças. né? E ela escolheu como escritor para a gente entrevistar num próximo momento o Marcelino Freire. Eu já queria dizer que o Marcelino Freire já está agendado com a gente no mês de outubro, tá certo? Eu não sei precisar aqui a data, mas é o Marcelino, na outra semana vai ser o Ronaldo Corrêa de Brito. Hugo, mais uma vez, gratidão, né, por te reencontrar aqui. Nós nos reencontramos há 20 anos na graduação, você foi o meu professor. Depois, mais recentemente, em 2017, 2017 eu paguei como especial, e depois, efetivamente, em 2018, você no mestrado. E para mim foi uma alegria, não é? Foi pedagógico, não é? Sempre bom revisitar essa tua fala ponderada, não é? Esse teu jeito manso, essa forma, né, convagar, né, para dizer as coisas, para a gente refletir, pensar e fazer do nosso espaço um espaço melhor. Por favor, deixa a tua mensagem aí para os nossos estudantes e para os nossos professores, as nossas professoras. Então, queria dizer para quem me escuta, para quem me vê, né, que foi um prazer estar aqui, parabenizar o Marcelo pelo brilhante trabalho, cuidadoso, né, um trabalho bastante cuidadoso. Dizer para vocês o seguinte, que a pandemia ela é muito difícil. A pandemia ela é bastante cruel, né? O Boaventura de Souza Santos escreveu, inclusive, um pequeno livro agora chamado A Crueldade, a Pedagógica Crueldade do Vírus, ou a Pedagogia da Crueldade do Vírus. E tem uma pedagogia cruel aí se formando. Então, eu queria dizer assim, vamos tentar, se não der, não deu, mas vamos tentar evitar as guerras. Vamos tentar evitar as guerras e vamos tentar minimizar ao máximo. Claro que tem situação em que você não tem como evitar, você tem que partir para o campo da guerra, porque senão você morre. Então, é uma questão de sobrevivência. Mas evite, né? Tente evitar e procure ajudar as pessoas o máximo que você puder. Está tudo muito difícil para todo mundo. E eu realmente acho que pode ficar pior se a gente não tomar por lição essa pedagogia cruel que o novo coronavírus nos apresenta. Entendeu? Então, cuidado, atenção e faça aquilo que for possível na sua vida. O que não for possível, deixa... tem uma personagem de um humorista, Rodrigo Santana, que ele diz assim, tomei uma decisão. Aí a filha dele perguntou, que decisão você tomou? Ele disse, vou deixar para fazer tudo que eu não fiz em 2020 e 2021. Então pronto, é isso que eu estou dizendo. Deixa, o que não deu para fazer, faz em 2021. Se não der, não deu. Né? Eu acho que a gente não tem mais espaço para estar criando violências, não. Agora é criar cuidado, tá bom? É isso que eu tenho para dizer. Gratidão, Hugo. Valeu. E com o convite aqui já, né, posto, de que próxima segunda-feira, a partir das 17 horas, estaremos aqui para conversar, para jogar conversa dentro com a Micheline Verunski. Não é? Então, gente, até lá e valeu pela companhia. Tchau, Marcelo.